Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o presidente regional do PT e ex-prefeito de Maricá, o Washington Quaquá. Boa noite, Quaquá. Boa noite, Ricardo. Boa noite aos telespectadores. É um prazer sempre estar aqui. É um prazer recebê-lo mais uma vez no Jogo do Poder. E antes de iniciar nossa entrevista, vamos às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. O Jogo do Poder recebendo hoje o presidente regional do PT, o Washington Quaquá. Quaquá, na última semana, lançou na livraria Cultura, aqui no centro do Rio, o livro Da Favela ao Poder. O Washington Quaquá, reflexões sobre o Brasil atual e lembranças do tempo de vida da favela. Boa noite, Quaquá. Boa noite, Ricardo. Esse livro, na verdade, é uma autobiografia, é um posicionamento seu sobre o momento político atual. Qual é o objetivo desse livro, dessa obra, Quaquá? Acho que é um pouco as duas coisas e mais um pouco falar sobre a nossa experiência em Maricá, né? Então é um livro, de certa maneira, autobiográfico. Eu conto a minha história como um menino pobre lá na favela do Caramujo, em Niterói, minha saída para Maricá, morando ali na beira do rio, com muita dificuldade na vida, e conto um pouco essa coisa desse fenômeno que é o PT, Ricardo. O PT não só tirou 40 milhões de pessoas da miséria no Brasil, colocou os negros e os pobres na universidade, fez 7 milhões de casas na Minha Casa Minha Vida, fez o Mais Médico, deu oportunidade a 56 milhões de brasileiros que nunca viram um médico na frente, passaram a ter os cubanos aí tratando do povo brasileiro e médicos brasileiros também, enfim. O PT também foi para uma geração de pessoas pobres a oportunidade de ser alguém na vida, de ser alguém na política, de se representar na política. Imagina, eu que saí, morei num barraco no Caramujo, em Niterói, virei prefeito de Maricá por 8 anos, ajudei agora a eleger o meu sucessor, enfim. O PT deu oportunidade para que os pobres fizessem política no Brasil, coisa que nunca aconteceu na história do Brasil. Eu queria falar um pouco sobre o livro, algumas curiosidades que eu percebi no livro. A primeira curiosidade que eu vi é o seguinte: o seu apelido Quaquá veio de um amigo, Tuninho, do Morro do Céu, que chamava você de Pachá. Como é que conta essa história pra gente? Essa história é a seguinte, tem uma curiosidade desgraçada sobre o meu apelido. Eu nunca tinha contado isso e contei no livro. O livro é isso, minha mãe tinha feito um pijama, e o pijama, o Toninho falou assim: você está parecendo com um pachá. Um pachá. Né? Aí esse negócio, na favela, ninguém fala aquelas corruptelas do que se fala. Acabou virando Quachá, depois Quaquá. E meu apelido... E aí pegou Quaquá. Pois é, meu nome de fato é Quaquá. É o nome dado na favela do Caramujo. Tem coisas curiosas também, que é o seu pai. Seu pai era um ex-policial militar e que tinha, na verdade, algumas manias, digamos assim. Uma delas, por exemplo, trazer animais para dentro de casa. Parece que uma vez ele transformou a sala de vocês num galinheiro. Como é que foi essa história? Rapaz, meu pai eu acho que dizem que eu sou meio maluco, eu tenho de quem herdar, né? Meu pai é meio doido e ele tinha aquelas coisas, ele não queria... Ele foi policial por 35 anos, mas não era a praia da vida dele. Sei. Ele gostava, às vezes, de caçar, né? Uma coisa meio politicamente incorreta hoje. Mas ele, às vezes, ficava 15 dias caçando e não ia trabalhar. Aí batiam lá na minha mãe que para prender ele, porque não faltou trabalho. Então ele é um cara assim, muito, muito da vida, né? Sim. Um dia, ele falou, a gente tinha um quarto, dormia no chão, na esteira. Você sai todo mundo que eu vou criar galinha. Ele começou a criar galinha dentro de casa. Um fedor de galinha desgraçado. Nós fomos dormir na sala, ele ficou criando galinha dentro do quarto. Mas teve a história dos cabritos também, que ele botou, vocês bebiam leite de cabra, porque ele também botou os cabritos no banheiro. Como é que foi isso? Pois é, na verdade o cabrito ele criava na varanda de casa. Era um fedor desgraçado. Até hoje eu tenho problema com queijo de cabra, porque a gente bebia leite de cabra quando era criança e fazia queijo. Então eu tenho um problema. Eu gosto de comer cabrito aqui na Cadeg, aqui na Lapa e tal, mas cheiro de cabra até hoje me... Quaquá, você foi prefeito, instituiu a moeda alternativa, a Mumbuca, mas essa sua relação com a Mumbuca, esse nome que é tão forte, tão emblemático
para você, para a sua administração, para a sua vida, vem da sua convivência com o Rio Mumbuca, né? Isso também você mostra um pouco no livro. Como é que é isso? Você mergulhava no rio, vivia do rio, pescava no rio. O Rio Mumbuca parece que tem uma influência e um peso bastante emblemático na tua vida. Conta pra gente. O nome vem daí, né? Quando eu fui morar em Maricá, a gente tinha muita dificuldade e a gente tirava a comida, né? O peixe que ia comer com arroz e feijão do Rio Mumbuca. Depois a rã, que a gente pescava na beira do rio ali. E quem passa hoje em Maricá, Fabiano agora vai fazer um trabalho, porque a SEDAI é do Estado. Você no livro diz o seguinte, que a sua grande frustração é não ter despoluído o Rio Mumbuca. Foi. Porque eu acabei não conseguindo brigar com a SEDAI, né? A SEDAI é uma tragédia. É verdade. Empresa pública estadual, e o Estado não investe em nada e não deixa, né, a gente investir em saneamento na cidade. Então, saneamento é estadual, o prefeito não pode fazer nada. Fabiano agora está brigando para tirar a titularidade da SEDAI para poder investir em água e, sobretudo, em esgoto. E se não tratar o esgoto, aquela nossa lagoa e nossos rios, na minha infância, eu aprendi a nadar no Rio Mumbuca. Tinha esse negócio de piscina, né? Pobre, era o Rio Mumbuca que a gente nadava e se divertia e comia o peixe do Rio Mumbuca. Né? Papá, eu queria falar de um grande personagem da política brasileira, que foi Leonel Brizola, e me parece que ele teve uma influência muito grande na tua formação política. O teu pai era brizolista, o teu pai era entusiasta do brizolismo, a tua mãe também, né? Ou seja, você vivia já dentro de casa o entusiasmo com o Brizola manifestado pelos seus pais. E até que ponto isso teve peso na tua formação política à esquerda, papá? Assim, os pobres no Brasil, no Rio de Janeiro, eram brizolistas, né? Então, eu sou de uma família muito pobre, eram todos brizolistas. Eu, na verdade, ajudei a tirá-los do brizolismo, porque eu, quando entrei para a escola em Maricá, eu tinha professores que eram petistas. E os professores me influenciaram, e eu comecei a estudar, comecei a ler, vinha toda aquela coisa do pessoal que voltava do exílio, voltava da luta armada, do exílio, da mobilização estudantil. Entrei pelo PT pelas mãos de Vladimir Palmeira, grande líder estudantil de 68. Fiz campanha em 86 para Vladimir, fiz para o Mink, enfim. E aí fui indo para o PT. E eu acabei tirando minha mãe, mas eu tenho um respeito imenso pelo Brizola. O Brizola foi um cara importante na história do Brasil e foi muito importante para o Rio de Janeiro. Então eu tenho um imenso respeito ao governador Leonel Brizola, e ele teve uma influência muito grande na minha família. Talvez menos em mim, mas muito na minha família, né? Você acha, só para concluir essa questão do Brizola, você acha que o PT durante muito tempo teve uma posição um pouco litigiosa com o Brizola e nunca apoiou? Me lembro que na eleição até que Brizola foi candidato, o PT apoiou enfim, acho que lançou, se não estou equivocado, o Fernando Gabeira. Lançou contra Darcy. Contra Darcy Ribeiro, na verdade, em 82, não foi isso? 86. 86. Lançou. E aí o Gabeira teve 8 e pouco por cento dos votos, e isso talvez tivesse impedido a eleição do Darcy. Ou seja, essa posição nem sempre é amistosa, nem sempre parceira com o Brizola da parte do PT. Foi um equívoco na sua avaliação ou não? Eu acho assim, era uma esquerda que surgia, o PT, como novidade, né? Eu acho que tiveram um erro de ambas as partes. Um erro muito grande do PT de não ter entendido a importância do Brizola para o Rio de Janeiro, para o Brasil, e, de certa maneira, um erro do Brizola que não entendeu a importância e a força do novo sindicalismo que surgia no Brasil, sobretudo a força do ABC Paulista e do Lula. Ele podia ter tido uma postura mais, digamos, de mais agregar com o Lula ali, mas, por outro lado, também a gente não queria. Era namoro em que os dois não queriam, e não tinha como dar certo. Eu vou fazer um intervalo e daqui a pouco a gente continua falando com o Washington Quaquá, ex-prefeito de Maricá, presidente regional do PT, que lançou nesta semana o livro Da Favela ao Poder, reflexões sobre o Brasil atual e lembranças do tempo de vida na favela. O Jogo do Poder volta em um instante.